Bom dia, aqui no meu serviço eu estou entrevistando o trabalho do professor Luiz, o professor Henrique, entrevistando aqui o Gladson, o líder da segurança aqui. Bom dia. Gladson, fazer umas perguntas. Por que é tão difícil lidar com a outra pessoa? É muito simples. Cada pessoa tem a sua crença, tem a sua forma de enxergar, tem a sua criação, a sua educação, o seu nível de escolaridade, que isso influencia muito na questão de ser liberto de alguns dogmas, ou seja, crenças absolutas. Então, automaticamente, gera problemas, conflitos, até mesmo a questão de histeria social, que seria um outro assunto. Porque as pessoas, na dificuldade, agem com empatia, com facilidade. E na hora da bonança, que está tudo bem com elas não conseguem agir. Quando o ser humano ele vive em grupo, aquela parte de humanização, aquela parte de sobrevivência, instinto de sobrevivência, acaba um olhando para o outro e se ajudar para sobreviver. Só que quando chega numa situação confortável, seja a zona de conforto, propriamente dito, muitos tendem a não olhar um mais para o outro, ou seja, olhar somente para o seu umbigo. Então isso é péssimo para nós. Qual a diferença na alteridade praticada e não praticada? A alteridade basicamente é se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, basicamente isso faz de nós pessoas humanizadas, com consciência, conhecimento, de início, meio e fim de vida. E quando não praticamos isso, o principal mandamento por Deus, que é praticar o amor, amar o próximo como a si mesmo, a gente deixa de fazer. Automaticamente a gente pode desenvolver algumas anomalias, isso tanto no âmbito espiritual do dia quanto na questão científica. Porque algumas culturas, as pessoas têm mais facilidade de tratar a outra com empatia e as outras culturas não têm? É muito simples. Quanto maior o nível de conhecimento de um povo, seja qual for o país, isso é uma boa coisa. Eu não estou dizendo que conhecimento é tudo. Tem pessoas com 3, 4, 10 faculdades e não vale nada para mau caráter. Mas automaticamente, quando a pessoa adquire conhecimento, etc., vai expandindo a sua mente em relação à consciência dela e com a sociedade na qual ela está inserida. Qual a relação da ética e da equidade na religião? Muito parecido, muito parecido. Filosofia, religião, teologia, que é o estudo da Bíblia, muito parecido, ou seja, amar as pessoas, andar em retidão, praticar o que é certo, etc. Então, isso é muito parecido, ou seja, quem pratica está numa ligeira vantagem. Por que é tão difícil lidar com pessoas que têm autismo? Muito fácil. O autista, ele cientificamente fala, o cérebro dele trabalha de forma diferente. O autista, ele é focado em um ponto. Automaticamente ele consegue ver coisas que a gente não vê, porque nós, não tendo o autismo, a gente enxerga vários pontos diferentes do autista. Por isso que muitos grandes intelectuais, gênios, que é taxado hoje como gênios, muitos deles foram autistas. Porque na grande maioria as pessoas têm é difícil tratar a outra com empatia? É muito simples. Maldade, egoísmo, ausência de conhecimento. Isso está atrelado a uma escolha, ou um conjunto de escolhas, seja livre-arbítrio. A pessoa, ela gozando da sua faculdade mental e não faz o que é certo, isso é maldade. Na sua opinião, o Brasil costuma tratar as pessoas com empatia e equidade? É difícil, é uma pergunta muito boa e difícil de responder. Porque eu vejo, por exemplo, citando a pandemia, quando explodiu no mundo, inclusive aqui no nosso país, eu achava que, mediante a face do horror, mortes, etc., as pessoas poderiam se tornar mais humanas. Mas também percebo que, por aumentar a tecnologia, por aumentar o contato das pessoas em relação a isso, está difícil. Essa questão da prática de humanização, bondade, etc. As pessoas estão mais céticas, mais frias, mais vazias. Elas se preocupam mais com seus corpos, bolsos, mas o espiritual, ser, bons costumes, educação, etc., aos pouquinhos está morrendo, é muito difícil. Ou seja, acabou o amor entre as pessoas? Se não acabou, estamos migrando para isso. Aí eu posso dizer para vocês, será o fim da humanidade. Por que é tão complicado as pessoas tratar as outras pessoas com igualdade?
É muito simples, arrogância, prepotência, avareza, presunção. Muitos têm uma pretendência de medir o outro com a sua própria régua, achando que seu estilo de vida, suas crenças, dogmas, etc., é o suficiente para fazê-lo. E isso é uma leviandade perigoso. A gente não pode fazer isso, pois cada ser humano ele é único, cada ser humano merece o seu respeito. Isso na condição de humano me refiro, pois o próprio Deus nos ensina, estou falando de Cristo, e filosofia, tudo isso nos ensina que somos iguais em muitos quesitos, cientificamente ou teologicamente. Agora a última pergunta. O que você pode falar de mim nessa pequena conversa? Sim, eu conheço o Carlos há um pouco tempo, a gente trabalha juntos, ele trabalha como bombeiro civil. Eu, fazendo uma análise de forma independente, de forma justa, é um homem muito bom, pai de família, cristão, trabalha dentro da linha da justiça. É um homem que busca proteger, protetor, guardião das coisas que é santa, justa e verdadeira. Ele teve uma boa educação de pai e mãe. E no fundo, é o que realmente importa. Não importa o quanto o que eu digo é relativo, não importa o quanto a gente adquire, vem adquirir de conhecimento, mas se a gente não praticar o amor, a sinceridade, a honestidade, benignidade, etc., de nada vale. Ou seja, é um grande homem, um bom pai e um bom cristão. Obrigado, terminou as perguntas. Um abraço, gente.